O roteiro completo de Vingadores Doutor Destino começou a circular na internet, e se metade do que aparece nele estiver certo, a Marvel tá preparando um filme muito mais pesado do que a gente estava imaginando. Tem os X-Men destruindo o universo do Homem-Aranha do Tobey, tem o Loki pagando um preço brutal, e tem uma decisão do Steve Rogers que pode explicar o porquê o Victor quer acabar com absolutamente tudo. Só que no meio disso tem um problema. Esse vazamento é detalhado bastante para parecer verdadeiro, mas também tem algumas decisões tão estranhas nele que em vários momentos parece que alguém simplesmente perdeu a mão na fanfic. Então vem comigo conhecer toda essa história, comparar com as pistas da Marvel e descobrir aonde ela começa a não fazer mais sentido. Eu sou Eric Brelas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Tudo começaria na Terra 10.005, o universo dos X-Men, com o Professor Xavier e o Magneto jogando xadrez dentro da Mansão Xavier. O que temos aqui é uma imagem clássica dos filmes antigos, só que agora a conversa ela não seria sobre humanos e mutantes. Os dois estariam conversando na verdade sobre qual universo continuaria vivo. Afinal, o Fera teria construído uma bomba capaz de destruir uma Terra inteira, e quando o universo do Homem-Aranha do Tobey aparece no horizonte, o Magneto parte com os sentinelas em direção a Nova York para instalar o dispositivo. Enquanto isso, Deadpool e Wolverine enfrentam o Peter em cima de um prédio debaixo da chuva. O Homem-Aranha do Tobey consegue vencer os dois, só que já é tarde demais. Tanto Nova York como Nova Jersey já estão completamente destruídas e a bomba ela tá pronta. Charles observa tudo pela janela da Mansão Xavier. A terra do Tobey explode diante dele, enquanto Deadpool consegue escapar e o Wolverine acaba ficando pra trás junto com o Homem-Aranha. Mas calma galera, os X-Men não estão fazendo isso porque agora eles são maus ou coisa do tipo, não. Na verdade o que aconteceu é que a terra deles também estava correndo perigo. Durante uma incursão, destruir outra realidade seria a única maneira de impedir que as duas desaparecessem. Depois de tudo isso, a gente teria um salto temporal pro passado, mostrando o funeral de Tony Stark. Pois é, nesse momento veríamos o Steve devolvendo as joias, permanecendo no passado com a Peggy e os dois tendo um filho chamado James. Anos depois, o Loki, que controla as linhas temporais, aparece e avisa que aquela família nunca deveria ter existido. A permanência do Steve naquele universo estaria provocando uma incursão, e para impedir que a Peggy e o menino sejam apagados, o Loki transfere os três para a Terra 828, o universo do novo Quarteto Fantástico, e deixa o Steve com um cartão para chamá-lo caso alguma coisa dê errado. Pelo menos esse era o plano. Steve Rogers acaba vivendo 10 anos dentro daquela realidade, até que durante uma partida de beisebol um acidente acaba acontecendo, ele precisa utilizar suas habilidades e acaba chamando a atenção de Reed, Johnny e Ben. É desse jeito que ele acaba se aproximando do Quarteto Fantástico e conhece Sue, Franklin e também Victor Von Doom. Victor estudou com Reed e Ben, governa a Lativéria e domina ciência e feitiçaria. Ele avisa que as incursões estão se espalhando e a Terra 828 pode ser a próxima. A gente ainda também descobriria que o Victor perdeu a sua esposa Valéria e o filho num experimento 10 anos atrás. E esse acidente que matou a sua esposa e filho ainda desfigurou o rosto dele, só que o motivo desse acidente ter acontecido ainda fica escondido, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, os pesadelos da filha adotiva do Thor, a Love, fazem com que o Deus do Trovão volte para a Terra. Thor tem o seu primeiro contato com os Vingadores e até revê Steve. Só que ele só acredita que o Steve é realmente quem ele é quando vê o seu amigo erguendo o Mjolnir. Steve reencontra Sam, Buck e Helena, mas não existe tempo para comemorar. Com a Terra 616, a 828 e a 10.005 prestes a se colidir, todos os heróis acabam indo até Wakanda. Namor quer destruir a Terra dos X-Men, enquanto Shuri e Sue procuram uma outra saída. É aí então que vemos Reed propondo construir 3 canhões gigantescos, um em cada realidade, usando a mesma tecnologia que o quarteto utilizou contra o Galactus. Se eles conseguissem ao mesmo tempo disparar esses 3 canhões, os universos acabariam se distanciando, impedindo as incursões. Só que o problema disso tudo é convencer os X-Men de que isso vai funcionar. Reed, Sam, Helena, Shang-Chi e Victor viajam até a Terra 10.005, mas os mutantes acreditam que eles vieram destruir o seu mundo e atacam primeiro. É daí que sairiam as lutas da Mística se transformando na Helena, o Shang-Chi enfrentando o Gambit, o Ciclope atacando o Sam e o Deadpool brigando com o Reed. O Fera apareceria para interromper toda essa briga e o Reed convenceria o Magneto e o Xavier a participarem do plano. Só que enquanto isso, Steve e Thor usam o cartão deixado por Loki para chegar na TVA. Só que chegando lá, tudo tá completamente destruído. Com a ajuda de Mobius, eles encontram o corpo morto do Loki bem na frente do seu trono e com o coração arrancado. O Vigia apareceria e revelaria
acharia que foi o Victor o responsável. Quando Reed descobre, ele parte pra cima do Victor e exige saber se foi ele quem fez aquilo. E foi sim. Victor traz os heróis, lidera seus sentinelas e transforma o acordo numa guerra. Mística e Noturno seriam mortos, a Wanda daquela realidade seria sequestrada e o Destino usaria o Aniquilador Supremo para apagar completamente o universo dos X-Men. Os sobreviventes dessa luta fugiriam para a Terra 828, aí o Deadpool também conseguiria sair vivo, só que ele desaparece por um tempo no filme, falando que vai voltar e que vai voltar com ajuda. Ao mesmo tempo, uma das bruxas de Victor assume a aparência de Peggy, encontra James e leva o garoto até o castelo da Latvéria. O Steve também é capturado e finalmente a gente descobre a verdade por trás daquele acidente que aconteceu com Victor há 10 anos atrás. O que acontece é que no momento exato em que o Loki levou a família do Steve para a Terra 828, o Victor realizava o experimento que matou Valéria e o filho dele. Pois é, o Loki tentou salvar o final perfeito do Steve, só que por conta disso ele acabou destruindo completamente a vida do Victor. E o Destino, ele não quer deixar isso barato. Ele quer fazer com que o Steve viva a mesma dor que ele viveu. Sendo assim, o Victor pega o James e mata o filho do Capitão América na frente dele. Ó, de verdade, galera, se essa cena ela realmente existir, vai ser um dos momentos mais pesados de toda a Marvel. Vocês podem anotar isso, porque isso aqui é brutal demais. Depois de tudo isso acontecer, começa a guerra final lá na Latvéria. Vingadores, X-Men, Wakandanos e o exército de Thor enfrentam as bruxas, os seguidores de Victor e centenas de Doombots. O Deadpool cumpre sua promessa e retorna com Blade, Elektra e o Motoqueiro Fantasma. Wade teria atravessado várias outras realidades e trazido esses reforços. Só que ó, antes de você ficar super empolgado, o Motoqueiro Fantasma, pelo menos, ele não tem uma função tão importante dentro da trama e dentro desse momento. O que acontece é que ele chega, ele luta por alguns minutos e acaba morto pelas 3 bruxas de Victor sem ter a sua origem ou sua ligação com Deadpool explicadas. Indo pra Terra 616, o Visão acaba ativando um protocolo criado pelo Tony Stark que acaba convocando todos os heróis disponíveis. Enquanto eles protegem Nova York, o Sentinela voa para o espaço e tenta segurar com as próprias mãos uma terra inteira vindo na direção da outra. E ó, puta merda, gente, essa é uma cena, o Sentinela segurando uma realidade inteira, impedindo uma incursão com as próprias mãos, cara. Essa cena pode ser muito da hora mesmo, mas ela também pode ser bem ridícula se não for bem feita. Então, façam bem, Marvel, por favor. O Thor invoca a Odin Force e recebe uma armadura nova capaz de enfrentar a Victor. Só que o Destino absorve o poder, derrota o Thor, destrói o Mjolnir do Steve e o Buck se sacrifica para salvar seu amigo. Só que o que acontece na verdade é que toda essa batalha seria apenas para ganhar tempo. Enquanto o Destino estaria enfrentando o Steve e o Thor e também os outros heróis, o Doutor Estranho estaria dentro do castelo realizando o verdadeiro plano. Pois é, eu tô falando de um ritual usando o coração do Loki e a magia da Wanda da Terra 10.005, a mesma feiticeira escarlate que o Destino sequestrou antes de destruir o universo dos X-Men. Juntando esses dois poderes, o Doutor Estranho permitiria que o Victor assumisse o controle da incursão final e reconstruísse tudo do jeito dele. Só que quando os heróis percebem o que realmente tá acontecendo, aí já é tarde demais. Victor impede que eles cheguem até o Doutor Estranho, o ritual é concluído e o Sentinela já não consegue mais continuar segurando o avanço da outra Terra. As duas realidades finalmente colidem, o multiverso deixa de existir e a tela fica completamente preta. Então o Victor aparece usando uma armadura branca, sentado em seu trono com o Doutor Estranho ao lado. E sim, isso tudo prepara o Battle World de Guerras Secretas. Nos quadrinhos, o Victor ele também reconstrói o multiverso e mantém o Doutor Estranho como seu aliado. Tá, mas agora vem o aviso importante. Esse roteiro todo foi divulgado pela conta No More Mutants 22, mas o perfil não provou que ele teve acesso ao material oficial. Esse suposto roteiro, como vocês viram, traz vários elementos de outros vazamentos. Então não tem como a gente confirmar se a história que a gente viu aqui, ela é verdadeira ou não. Muita coisa combina com os trailers que a gente viu e também com a história de Guerras Secretas. Então pode existir um núcleo verdadeiro no meio de cenas inventadas, ou pode ter alguém reunindo tudo que sabemos. Eu até quero comentar aqui com vocês que um dos pontos que me fez ficar com o pé um pouquinho atrás a respeito desse roteiro foi o caso do Motoqueiro Fantasma. Pô, o Motoqueiro Fantasma foi anunciado com Ryan Gosling como ator. Ele vai aparecer então em Doomsday e ser morto, sendo que depois ele vai ter um filme? Como é que isso vai funcionar? Ah, e esse tal Aniquilador Supremo?
galera, essa confusão com essa arma já aconteceu mais de uma vez. Muita gente pensou durante os trailers de Quarteto Fantástico que aquele equipamento usado pelo Reed era o artefato, e no final não era. Então esse suposto roteiro pode estar sim acertando algumas partes das estruturas de Vingadores Doomsday, mas provavelmente não está acertando todos os detalhes.